Louvado é o nome do Senhor. Quero também cumprimentar os irmãos que estão nos seus lares, na internet, cultuando a Deus conosco. Amém? E graça e paz a todos vocês. Amém? Meus irmãos, semana passada nós iniciamos essa série de mensagens. Permaneça-se firme. Falei que o objetivo é o Espírito Santo ministrar em nossos corações, dando então nós uma base bíblica e também que essa palavra venha surtir efeito em nós, para que nós venhamos permanecer diante dos dilemas da vida, principalmente nos momentos que nós estamos enfrentando. Então nós falamos sobre mantendo firme a visão, nós falamos sobre Josué e especificamente de Calebe, né? Quando foram enviados à terra, 12 homens e ali a maioria voltaram, viram o que Deus havia prometido a eles e voltaram, e aqueles homens começam então, a maioria, a influenciar o arraial inteiro, mas tinha 2 homens de visão ali, né? Hoje nós iremos falar sobre firme na prova. Firme na prova. Nós temos esse quadro, e esse quadro foi feito uma experiência pela psicóloga Ruth Berendon, que efetuou uma experiência interessante com alguns adolescentes. Eu quero falar para vocês o que ela fez com esses adolescentes. O objetivo dessa experiência era determinar de que maneira a pessoa reage quando está rodeado da maioria, desconsiderando o que é verdade. Então essa psicóloga queria demonstrar como as pessoas agem sob pressão. Quando essa psicóloga fez essa experiência, ela pegou 10 alunos, e desses 10 alunos, apenas um não estava avisado o que ela iria fazer. Os outros 9 estavam avisados. Qual era essa experiência? A experiência dela é que quando mostrasse esse quadro, quando ela mostrasse cada quadro, e ela falasse A, B ou C, aquele que teria a linha mais comprida, os alunos deveriam erguer as mãos. Então 9 daqueles alunos estavam combinados com essa psicóloga, que eles iriam erguer a mão na segunda linha mais comprida. E apenas um não sabia o que estava acontecendo. Então o plano dela era para que ver qual é a reação, como essa pessoa iria reagir diante da pressão numérica. Será que a pressão numérica teria o poder de influenciar aquele aluno, deixando assim a sua convicção de saber que a linha maior era outra do que os seus amigos ergueram a mão? Bom, então a experiência foi feita com vários grupos, e desses grupos, 80% deles que não sabiam do que era, ela disse que tiveram a reação que eles olhavam para os grupos, enquanto a psicóloga perguntava qual é a linha mais comprida, ela falava, é a A, é a B ou é a C? E aí quando ela falava a A, eles erguiam a mão. Um exemplo. E aí 80% daqueles que foram testados também olhavam ao lado, com uma interrogação, não entendendo o que estava acontecendo, porque está claro qual era a linha mais comprida, olhava-se ao redor confuso, mas mesmo assim, 80% deles erguiam as mãos, mesmo sabendo que a linha não era aquela. O teste não continha nenhum sentimento, nenhuma emoção, era um teste de lógica, era um plano lógico, apenas para demonstrar como a pessoa reage sob pressão de maioria. Então Brenda concluiu esse teste dizendo que algumas pessoas preferem ser presidentes a ser corretas, que na maioria
é uma conclusão exata. E isso diz algo profundamente para nós. Isso tem muitas implicações. Porque isso fala sobre a moral, sobre a ética, que uma pessoa sendo influenciada, não suportando a pressão da maioria, isso pode trazer então um distúrbio em sua ética, em sua moral, futuramente, porque ela não quis ficar com a verdade. Ela decidiu abrir mão, porque a maioria das pessoas falaram que aquela não era a verdade para eles. Bom, se os nossos filhos, ou nós mesmos, não formos ensinados a permanecermos firmes sob a pressão da maioria, nem eles e nem nós ficaremos firmes na hora da prova da pressão sistêmica que nós vivemos diariamente. Se nós não criarmos os nossos filhos, ou se nós não estivermos preparados para suportar firme essa pressão do sistema que está querendo nos cercar a todo momento, nós iremos sucumbir. E nós estamos vivendo isso diariamente, a todo momento. O sistema que influencia a maioria também tenta nos influenciar. Semana passada nós falamos sobre mantendo firme a visão, e ali houve um problema influenciador também da maioria. A maioria disse que eles eram como gafanhotos, que eles se viram como gafanhotos, mas também os outros o viram como gafanhotos. E eles disseram que aquela terra, se eles fossem ali para conquistar, não iria sobrar ninguém. E você viu que a maioria daqueles homens, que eram líderes, homens conhecidos pelo arraial, homens de bom senso, teve o poder também, sendo a maioria, de influenciar a outra parte. Mas ali tinha 2 homens de visão firme e ainda tinha um líder sobre o povo. Mas, e quando não houver ninguém ao nosso lado no momento? E quando os nossos filhos estiverem na universidade? E quando eu e você estiver ali fazendo algum tipo de negócio, que você pode ter algum lucro com isso, mesmo sendo fora da palavra de Deus? Pode ser tantas coisas. E quando você estiver na roda de amigos dentro da sua empresa, quando você estiver na roda de amigos na sua escola, quando você estiver na roda, na classe de aula, onde o professor disser sobre a teoria do Big Bang, e a maioria é adepta a isso, como será que vamos sair sob essa pressão? Qual será a nossa reação? Quando não houver ninguém ao nosso lado, quando não houver um pai que prepara seu filho para esses dilemas sociais, esses dilemas éticos, esses dilemas morais, e principalmente espirituais, como nós saímos diante dessa pressão do sistema, diante dessa pressão da maioria, diante dessa... O Adriano disse, que diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. O poder da influência, o poder de viver sob a pressão. E essa era a situação de Israel, que nós vamos meditar hoje. Então o tema, como eu disse, é firme na prova, e o texto é Juízes 3, versículo 3 ao 5. Todos encontraram? Vamos ficar de pé rapidamente. Diz-nos assim: estas são as nações, os filhos com seus 5 governantes, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que habitavam nos montes do Líbano,
desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Esses povos foram deixados para pôr Israel à prova, para ver se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor tinha dado a seus antepassados por meio de Moisés. Assim os israelitas viveram entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus e os jebuseus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, fala conosco nesta noite, ministra a tua palavra em nossos corações. Assim nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, Deus havia advertido os israelitas aqui, que os cananeus estariam lá naquela terra. Deus já havia avisado a eles que os cananeus estariam ao redor deles. Mas também, ao mesmo tempo que Deus avisou eles que eles estariam lá, Deus deu uma ordem aos israelitas, para que eles expulsassem, para que eles matassem, e não sobrasse ninguém, senão eles tomariam conta do poder. Está lá em Deuteronômio no capítulo 13. Por isso, que quem eram esses tanto-eus, né, que nós vimos no texto, né? Bom, se nós fizermos um pequeno estudo, principalmente sobre esse povo, os cananeus, você verá que a pornografia se originou desse povo. Se você for estudar sobre o cananeu, você verá que a idolatria atingiu seu nível mais degradante no meio deles. Você verá, descobrirá que não era incomum doenças chamadas sociais devastarem comunidades antigas por causa deles. E principalmente os cultos deles eram totalmente imorais, eram cultos totalmente degenerados, eram cultos totalmente corruptos e perigosamente contagiosos. Bom, esta era a vizinhança que Israel estava tendo naquele momento. Esta era a vizinhança que Israel havia se mudado, dia após dia, meses após meses. Era ali que as crianças israelitas cresciam e brincavam. Era ali que aqueles homens então criavam círculos de amizades. Era ali que aqueles homens se relacionavam. Não é de admirar então que Deus já havia dito a eles para não se relacionarem a essas pessoas. Pelo contrário, para que matassem, que expulsassem esse povo da terra. Mas qual era a situação desses israelitas? Quando se encontraram com esses povos, eles estavam preparados, será, para manter-se firme diante dessa prova? Qual era a situação deles? Será que eles estavam preparados para manter-se firme diante da pressão daqueles povos, diante do poder da influência daqueles povos? Ou eles cortavam essa erva daninha pela raiz? Ou será que talvez, se eles deixassem alguém vivo, será que eles estavam prontos para viver sob a pressão daqueles povos? E quero ver algumas coisas com vocês. Qual era a situação daqueles israelitas? Eles estavam sozinhos no momento e sem certezas. E quando nós falamos assim, nós falamos, nossa, que dó deles, né? Sozinhos, sem certezas, né? Mas naquele momento diz-nos a Bíblia que Josué havia morrido. Os israelitas perguntaram ao Senhor, qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. O Israel estava sem líder agora, sem ninguém vivo para seguir, a não ser Deus, né? E isso já bastava para Israel. Mas eles se sentem agora como uma criança que você deixa no primeiro dia da escola. Você já passou por isso também? Você já foi no primeiro dia da escola e sua mãe deixou você lá, você foi embora. Ou então, no primeiro dia que um adolescente inicia no trabalho, né?
Eu lembro o primeiro dia que eu fui trabalhar, na época eu trabalhava vendendo desinfetante, produto de limpeza na rua, mas daí depois eu entrei na guardinha, e eu nunca tinha trabalhado numa empresa grande, e eu fui trabalhar na guardinha. Naquela época entrava com idade menor, eu entrei com 13 anos, né? E eu fiz uma entrevista na época e estava chovendo muito, e o pátio assim, e meu patrão depois, o meu encarregado falou: eu te peguei porque todo mundo pulando da poça e você foi pisando dentro da poça de barro lá. Falei, esse cara mesmo que eu vou pegar, né? Mas eu lembro quando eu entrei naquela empresa, depois dessa entrevista, tinha um sentimento de medo, de insegurança, né? Era assim que Israel estava. Eles estavam nesse momento, parecia que era o primeiro dia deles na escola. Primeiro dia, mas o porquê? Nós iremos ver o porquê. Mas Moisés, então, e Josué já haviam morrido. O Senhor havia dito há tempos atrás, quando chegarem nessa terra, expulsem, matem. Mas quando chegaram, Moisés morto, Josué morto, então eles, o que vamos fazer? Qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O monstro chamado maioria, quando eles olharam, aquilo que Deus já havia avisado, que estava com bastante povos naquela terra, esse monstro chamado maioria está à espreita deles para tragá-los. E eles estão sem nenhum líder, eles estão com dúvidas em seu coração. Eles eram inexperientes, eles eram vulneráveis. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que Ele havia feito por Israel. Esta era o povo, essa geração não havia presenciado de primeira mão os milagres de Deus no deserto. Aquela geração de soldados, veteranos, conquistadores, que guerrearam, aqueles que se assentavam aos pés de Moisés, não existe mais. Não está mais lá. No lugar dessa gente agora tem uma nova geração. Essa nova geração não lidou com guerra. Meus irmãos, algo de grande valor se perde quando a família perde a sua história e principalmente os seus princípios espirituais. Quando nós perdemos a nossa história de família, quando nós perdemos os princípios espirituais que nossos pais, nossos avós passaram a nós, isso poderá trazer uma grande derrota. Saber o preço que nossos pais, nossos avós pagaram por aquilo que nós desfrutamos hoje, saber as experiências que nossos pais, nossos avós tiveram com Deus, que viveram os milagres de Deus, pode trazer raízes profundas aos nossos filhos, pode trazer raízes profundas ao nosso caráter e ao caráter de nossos filhos. Recebi um vídeo do Wagner ontem, que dizia: tempos difíceis criem homens fortes, tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis, né? Esta geração agora não era mais aquela geração, e se perdeu toda a história, não conhecia o Senhor, e nem tinha visto as grandes coisas que Ele havia feito para Israel. Aqui nós temos um grande compromisso e responsabilidade com os nossos filhos e com a nossa família. Qual é a nossa responsabilidade? Nós devemos contar-lhes o que Deus fez em nossas vidas, contar das grandes batalhas que travamos e das vitórias que Deus nos deu. Não devemos hesitar de contar tudo que Deus fez em nossas vidas. E só nós podemos fazer isso para os nossos filhos.
Talvez você não teve o seu pai dentro de um templo evangélico, não participou de nenhuma igreja, de nenhuma comunidade evangélica, mas você pode mudar essa história a partir de hoje e narrar para os seus filhos, para a sua família, daquilo que Deus fez em suas vidas. Eles precisam saber do que Deus fez por nós. E também não podemos deixar de lado de contar os nossos fracassos, de contar também as pisadas na bola que nós demos, e como Deus usou este momento para também trazer cura às nossas feridas, restaurar a nossa alma. Nós temos responsabilidade nisso, e foi isso que os hebreus falharam. Eles não fizeram a lição de casa, aquilo que Deus já havia falado a eles. Talvez nós estamos envolvidos com nossas coisas todos os dias. Talvez nós estamos envolvidos com nossos trabalhos. Nós vivemos no mundo imediatista. Tem que ser para hoje e acaba não tendo tempo para as coisas primárias, para as coisas macros. E perdemos o nosso tempo com as coisas micros. E não narramos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, porque estamos envolvidos em nossas atividades até mesmo lícitas, ou até mesmo espirituais. Eu, como pastor, eu posso estar envolvido nos trabalhos espirituais, estudando, preparando sermão, lendo a Bíblia, orando. Você também pode estar fazendo, mas o que eu tenho que ter consciência é que antes de um pastor, tem um pai. Que antes de um pastor tem um esposo, que antes tem um ser humano, e nós precisamos contar isso aos nossos filhos, é responsabilidade nossa, porque quando nossos filhos estiverem sob pressão, na universidade, na escola, no trabalho, é esses momentos que irá forjar esta flecha. Será nestes momentos que nós narramos aos nossos filhos aquilo que Deus fez, mesmo em nossas frustrações, mesmo enquanto nós pisamos na bola com Deus, mas Deus ministrou restauração a nós, e nós não podemos privar os nossos filhos daquilo que tudo que Deus fez, para que eles também venham conhecer ao Senhor. Não podemos nos esquecer que antes de todo empresário, antes de todo operário, antes de todo tecelão, de toda manicure, de todo cabeleireiro, de toda que trabalha em seja lá o que for, antes de tudo, tem uma mãe e tem um pai. E os nossos filhos precisam conhecer como Deus mudou a nossa vida e aquilo que Deus fez por nós. Os nossos filhos precisam saber. Nós não podemos falhar nessa missão. Não podemos. Essa missão é minha, é sua. Se lá na frente eles não quiseram saber, você cumpriu a tua missão. A sua responsabilidade você fez. E os israelitas não fizeram lição de casa. Essa geração não conhecia o Senhor. Não viram os grandes feitos que Deus havia feito. Mas eles também desobedeceram totalmente ao Senhor. Esta geração desobedeceu ao Senhor. O texto diz: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Deus havia dado uma ordem bem clara a eles. Deus havia falado claramente a eles. Deuteronômio 7, 1 e 2 diz: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os aveus, e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as aferir, totalmente as destruirás.
não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Foi claro com aquele povo. E os israelitas no início fizeram isso. Quando eles chegaram, eles foram fazendo isso. Foram expulsando, matando o povo. Mas depois, quando a guerra começou a se tornar mais ferrenha, quando a guerra se tornou interminável, os hebreus então começaram a deixar vivo as pessoas, e também a deixar morarem nas terras com eles. Isso daqui nós chamamos de o perigo do nada a ver, sabe? Eles estão no vale. Eles estão longe. Começaram a pensar, se estão lá no vale, lá longe, que mal poderá nos trazer? Mas a ordem era clara. Mas mesmo assim, eles começaram a imaginar, eles estão lá embaixo, lá no vale, que mal essas pessoas podem trazer a nós? Que mal! Uma certa pessoa disse, certa vez, semeie um pensamento e colherá um ato, semeie um ato e colherá um hábito, semeie um hábito e colherá um caráter, semeie um caráter e colherá um destino. Naquele vale de terras cananeias, Israel então semeou um pensamento e deixaram a porta aberta para outros. Observe como as demais tribos também então começam a ter a mesma atitude que Judá. Juízes 1:21 diz-nos a mensagem, a palavra de Deus: a tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. 1:27, a tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Taanac, Dor, Ibleã e Megido, nem dos povoados ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. A tribo, versículo 29, a tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gezer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. Versículo 30, a tribo de Zebulão não expulsou os habitantes de Quitron e Naalol, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Azer não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afeque e Reobe. Essa estabeleceu no meio dos cananeus que habitavam na terra, pois não conseguiu expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate, e estabeleceu no meio dos cananeus que habitavam na terra. Eles deixaram então a porta aberta e as outras tribos começaram a agir como Judá agiu. Algo que começou talvez ao ponto de vista insignificante para eles. Algo que começou talvez para eles, eles estão lá no vale, que perigo pode trazer a nós? Que no início não parecia que iria se tornar tão perigoso dessa forma. Algo tão devastador para o futuro. E você percebeu a manobra quando nós começamos a leitura? Nós falamos aqui que eles estavam no vale. Mas agora, pelas atitudes dos outros que tomaram igual, o inimigo não está mais no vale. Agora eles estão morando junto com eles. Antes eles estavam no vale, mas agora eles estão tendo relacionamentos de amizade juntos com eles. Não houve uma ruptura no início, quando era para haver, e aí depois foram seduzidos por tudo que aqueles cananeus faziam que era contrário a Deus. E isso tem grande verdade para nós. Isso tem grande verdade para nós cristãos, mostrando a nós que o pecado tem que ser tratado como pecado, mostrando a nós que verdade é verdade, mentira é mentira, não tem meio termo, mostrando para nós que nós não podemos tratar o pecado de uma forma que a gente maqueie isso daí. Não, temos que tratar o pecado como pecado, porque se nós não tratarmos o pecado como pecado, ele sai do vale e começa a morar no meio de nós.
finja que não está acontecendo nada, despreze a sua velha carnalidade, dá de ombros com ela, e logo isso daí será como uma cascavel morando, dormindo embaixo da sua cama, porque você deu autorização para ela ficar lá. Porque muitas vezes nós não tratamos pecado como pecado. Às vezes parece insignificante. Às vezes parece nada a ver isso daí. Isso não é para hoje. Às vezes parece que vai trazer apenas uma consequenciazinha pequena. E quando vemos, nós estamos andando em areia movediça, sufocado, até a boca já. Porque nós mudamos. Aquilo que nós chamávamos de pecado, é igual conhecido como roubo do dinheiro público, é desvio de verba. Não, é roubo. E nós mudamos as coisas também. Pecado não é mais pecado. É um deslize. É uma falhinha. Mas graças a Deus que nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso lado. E o Espírito Santo ministra o arrependimento aos nossos corações. E então o sangue de Jesus nos perdoa. Mas nós temos que ter a consciência que pecado continua sendo pecado. Os israelitas olharam para aquele povo e pensaram assim: por que desprezar essa mão de obra? Por quê? Nós podemos usar essas pessoas. E você vai ver no texto que a grande maioria não matou, não expulsou esse povo, porque começaram a fazer trabalho forçado aos israelitas. E eles olharam então e falaram assim: nós podemos tirar vantagem desse povo. Mas a ordem de Deus não era essa. Eles deviam viver na dependência de Deus. E eles já viram querendo ali tirar vantagem daquele povo e diziam: vamos subjugar a eles, eles a nós. O que há de mal nisso? O que há de mal nisso? Então, o que aconteceu? Eles cederam à pressão. Esse foi o resultado. Quando eles desobedeceram, achando que aqueles homens estavam somente no vale, que não poderia oferecer mais pressão, não poderia oferecer perigo nenhum. Depois de um determinado tempo, eles estavam morando juntos, e ali eles começaram a viver sob a pressão daquele povo. Então eles cederam, casaram-se com as filhas deles, e deram suas filhas em casamento aos filhos deles, e serviram aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor seu Deus e serviram as imagens de Baal e aos postes de Azerá. Parecia insignificante, parecia pequeno, não vai trazer tanto mal assim. Mas depois de um tempo, começaram então a casar-se e dar suas filhas a casamento, começaram a cultuar. Lembra que nós falamos no início, o culto dessas pessoas eram cultos imorais, cultos corruptos. E agora, aquele povo que era para ter obedecido a Deus, está fazendo as mesmas coisas, porque não suportou viver sob a pressão, sob a prova daquele povo. E esse princípio nunca falha. Quando as pessoas se submetem à pressão da maioria, à pressão sistêmica do mundo, quando as pessoas se submetem a isso, não se demora muito que o caos se estabeleça no lar. Eles casaram-se com as filhas, deram suas filhas ao casamento e aos filhos deles, e a partir daí, começaram então a cultuar aos deuses deles. Começaram a adorar Baal, os postes de Azerá. Quando nós não suportamos a pressão sistêmica, a pressão da maioria, não se demora muito e o caos se instala na família.
Não se demora muito e os laços matrimoniais se enfraquecem. Porque é isso que o sistema do mundo oferece às pessoas, é isso que eles querem nos convencer. Aproveite a sua vida sexual. Tenha vários relacionamentos. A grama do vizinho é mais verdinha. Ah, aquela moça é uma gatinha. Mas gatinha também unha, né? Gatinho também tem unha. E começamos a buscar nos arraiais, fora, não denominacionais, mas fora da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E é isso que o sistema do mundo quer convencer a nós. Quer convencer o hedonismo. Você tem que satisfazer os seus desejos e seus prazeres. É isto aí. E tudo isso daí abala a célula madre da sociedade, que é a família. E quanto mais a família se degrada, mais a sociedade se degrada. No início, eles fizeram deles escravos. Mas depois, os israelitas estavam se casando com as mulheres cananeias. E depois estavam se prostrando diante dos deuses deles. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Iniciou com uma tribo, e a outra foi indo, e a outra foi indo, e a outra foi indo, até que estes homens fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque aquilo que parece ser pequeno, lá na frente pode ser uma ruptura que você nunca mais consiga consertar. Você já ouviu falar, logicamente, da doutrina da amputação. Se a tua mão, o teu olho te condena, o que você deve fazer? Arranque-o. E é lógico que não é literal. Mas se chama doutrina da amputação porque fuja, tire o olho disso, não faça mais isso, porque isso pode ter consequências maiores. Lembra daquele coxo que Jesus curou? Jesus disse a ele: não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Mas nós vivemos um tempo hoje que nós vamos aconselhar, vamos pregar a palavra. Esse pastor não tem nada a ver isso, é outro tempo. Mas se nós não tomarmos cuidado conosco, com nossa família, com nossos filhos, isso pode trazer grandes danos que depois se tornará difícil de consertar. E foi assim que aconteceu com Israel. Foi assim. No início eles acharam que podiam ser escravos. No início eles pensaram: vamos aproveitar a mão de obra deles. Quem manda é nós. E depois de um tempo, quem estava mandando era eles. Porque eles deixaram o Senhor Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, para se prostrar diante de deuses cananeus. No início não era nada. E eu concluo, e daqui então quero tirar 3 princípios para as nossas vidas. 3 princípios para refletirmos e praticarmos, para permanecer firme na prova. Para nós permanecermos firmes na prova, começa com nossos pensamentos. Lembra que nós falamos que um pensamento gera um ato gera um hábito, o hábito gera um caráter, e o caráter gera um destino. Tudo se iniciou talvez com um pensamento. Permanecer firme tem algo com uma mente constante, firme no propósito de Deus para as nossas vidas. Uma mente constante que Deus nos deu uma ordem de permanecer firme até o fim. Uma mente constante, virada o foco para Deus, dizendo a nós que Ele está lá. E para nós não nos desviarmos os nossos olhares. Uma mente que foi transformada tem tudo a ver com mente.
para permanecer firme, nossa mente que foi transformada, passa agora a pensar, a ver, que tudo o que nós fazemos está ligado a sermos discípulos de Jesus Cristo. A pensar quanto aos nossos negócios, a pensar quanto aos nossos relacionamentos com pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto, tem tudo a ver com nossa mente. E não ceder à pressão do sistema, do mundo, porque agora nós temos a mente de Cristo. E essa mente, e a mente de sinal de governo, é ela que governa todas as nossas atitudes. E nós temos a mente de Cristo dizendo para nós que quem nos governa agora é Cristo. E nós não devemos ceder à pressão. A pressão do dia a dia, a pressão da influência da maioria, a pressão da influência sistêmica, nós não podemos ceder. Nós somos governados por Cristo e não iremos nos rebaixar a uma vida inferior que a maioria das pessoas tentam nos impor. Ou vai falar que você não passa por isso? Quantas pessoas tentam te impor alguma coisa? Você liga a TV, estão tentando te impor alguma coisa. Você abre um jornal, estão tentando te impor alguma coisa. Você vai no WhatsApp, estão tentando te impor alguma coisa. Nós vivemos sob essa pressão. E a maioria desses convites é para viver uma vida inferior daquela que Cristo tem para nós. E nós não podemos ceder à pressão disso. Nós não podemos ceder à pressão da maioria, daquilo que diz que não compensa você servir a Deus. Daqueles que dizem que não compensa você abrir mão do seu tempo para doar esse tempo a Deus. E as pessoas tentam nos impor isso. Não compensa você abrir mão de tantas coisas prazerosas para permanecer firme. E isso começa com nossos pensamentos. Mas também exige de nós disciplina. Para permanecermos firmes, nós temos que submeter o nosso corpo, os nossos sentimentos e a nossa mente à disciplina. Estabelecer um padrão moral e seguir esse padrão à risca. E nós temos esse padrão, já está estabelecido e está na santa e bendita palavra de Deus. Este é o padrão que Deus deixou para nós. E isto exige de nós disciplina. Disciplina. E ninguém gosta de disciplina, fala a verdade. É tão difícil lidar com a disciplina. Mas se nós queremos ser discípulos de Jesus Cristo, nós temos uma mente transformada, temos também que seguir o padrão que Cristo nos deixou, que Deus nos deixou, e que Cristo foi o padrão nessa terra. E a terceira coisa, cuidado com os relacionamentos errados. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Cuidado com esses relacionamentos errados. Cuidado. Porque às vezes a pessoa, ao invés de te influenciar para você chegar aos pés de Deus, te ajudar, acaba te influenciando para agir de uma forma que a palavra de Deus não diz. Esses homens chegaram na terra que Deus havia prometido a eles. E não demorou muito tempo, eles estavam morando junto, as crianças brincando junto, relacionando junto, e quando abriram os olhos, estavam prostrando-se diante de Baal e dos postes de Azerá. Jovens, adolescentes, ouçam seus pais, pelo amor de Deus. Eu também pensava assim, mas meu pai não sabe. E hoje as mesmas coisas que meu pai fazia, eu faço também para os meus filhos. Porque não tem ninguém, não tem amigo, não tem colega que te queira tão bem igual teu pai e tua mãe. Não tem. Não tem. Não tem.
E às vezes você pensa, meu pai é chato, quem é legal é meu amigo. Não tem ninguém que te queira tão bem igual seu pai e sua mãe. Cuidado com os relacionamentos, porque o que parece inofensivo pode ter um perigo devastador no futuro. Cultive amizades erradas e você estará perdido. E olha, nós não estamos falando somente de igreja, não. Quem lembra da primeira ceia do ano, semana retrasada, nós falamos que o apóstolo Paulo mandou fugir de pessoas até mesmo de dentro da comunidade imorais. Cuidado com quem você se relaciona. Pai, mãe, cuidado com quem você busca conselho no momento que você discute com seu esposo e com sua esposa. Cuidado. Porque a maioria dos conselhos hoje, olha, você não pode viver assim. E é lógico que existem os extremos do espancamento, agressão. É lógico, não estamos falando disso. Nós estamos falando de discussões. E depende aonde você vai. Eu mesmo já vi vários casamentos se desfazerem, porque pessoas foram buscar conselhos no lugar errado. Pessoas chegam magoadas, pessoas chegam ali com sentimentos quebrados, destruídos, e depende o que houve, naquele momento ela coloca em prática. Cuidado com relacionamentos errados. Relacionamentos errados podem estar brincando com fogo e no final sair queimado. Muitos jovens, muitos adolescentes, muitas famílias são destruídas porque se relacionam com pessoas erradas. Com pessoas erradas. E isso nos mostra, então, nesse texto, que aquilo que parecia inofensivo para eles no momento, vamos deixar eles ficarem. Vamos deixar ele aí. Vamos usá-los, vamos tirar vantagem deles. E no final de tudo, ficou a história. Estes homens fizeram tudo que era mal ao Senhor. O que eu quero lhe dizer é, semana passada nós vimos a história de Caleb. E nós vimos a história de mais 10 homens e de Josué. Hoje nós estamos vendo a história de uma geração. A pergunta que eu quero deixar para você é: qual é a forma que você quer ser lembrado quando não estiver mais nesta terra? Qual é a forma? Quando lembrarem de você, quando lembrarem do Robert, qual é a forma que eu quero ser lembrado? Qual é a forma que eu quero ser lembrado para a minha família? Qual é a forma que você quer deixar o seu legado para a sua família? Dizendo: papai foi um homem íntegro, inteiro. Papai falava dos defeitos dele. Papai reconhecia que ele errava. Papai reconhecia que muitas coisas que ele desejou se frustrou. Sim, mas papai era um homem inteiro, íntegro. Qual é o legado? Esta semana eu estive em 2 velórios. Estive em um de 51 anos, um amigo nosso. E estive também no marido da irmã Irene, 74 anos. E nos 2, os filhos vieram e contaram a história de seus pais. Qual é a história? Qual é o princípio espiritual que você quer deixar aos seus filhos? Papai era um homem que ensinava para nunca se desviar do caminho do Senhor. Mamãe era a mulher que quando nós sentávamos na mesa, nós orávamos. Qual é o legado que nós queremos deixar? E qual é também a história que nós queremos deixar pelas pessoas que nos cercam? Qual é a história que eu pretendo deixar
para esta comunidade, qual é? Todos nós estamos aqui deixando o seu legado, seja ele bom ou ruim, isto vai ficar. Mas a nossa responsabilidade é sempre criarmos os nossos filhos e nós mesmos a não submetermos à pressão da prova numérica da maioria, à pressão sistêmica. Não devemos ceder isso. Não ceda à pressão sistêmica do mundo. Não ceda. Não ceda em seu trabalho, não ceda em sua escola, não ceda nos seus amigos, nas suas amigas. Não ceda os seus princípios bíblicos. Não abra mão da verdade. Não abra mão da verdade. Não ceda quando a maioria quiser te influenciar. Jovem, adolescente, não ceda. Você está sendo preparado para uma vida, e uma vida com Deus. Com Deus. Mas eu não posso terminar essa mensagem sem falar da pessoa que permaneceu firme até o fim. Da pessoa que foi firme desde o início e foi firme até o fim e não cedeu em nenhum momento. Foi oferecido a ele todo o sistema. Satanás ofereceu a ele poder, reinos terrenos. Ofereceu tantas coisas que os homens buscam. Mas ele não cedeu, porque ele veio para o propósito de glorificar o nome do Pai. Ele foi até o fim. Foi oferecido tudo a ele. E ele permaneceu firme. Pelo contrário, ao inverso disso, ele foi humilhado quando ofereceu poder a ele. Ele foi rejeitado, zombado, cuspido, esbofeteado, mas todo momento ele permaneceu firme. Diante de Herodes, diante de Pilatos, estava firme. O meu reino não é desta terra, ele disse. Ele não abriu mão do seu reino, ele se manteve firme, dizendo: o meu reino é espiritual. Diante de Caifás, tu és o rei dos judeus, tu dizes, tu declaras isso. Permaneceu firme até o fim. E no último momento, na cruz do Calvário, ele tomou o cálice da ira de Deus e permaneceu firme. Permaneceu firme para nos salvar. Ele não cedeu, ele não abriu mão. Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. E por causa disso, a Bíblia diz que foi lhe dado um nome que é sobre todos os nomes, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E assim somos nós, correndo na história, visualizando a eternidade, sob pressão da influência, pressão numérica. Nós estamos correndo na história, visualizando do outro lado a nossa Canaã celestial. Não troque nada, absolutamente nada, pela presença do Espírito Santo em sua vida. Não troque nada. O salmista, certa feita, fez uma oração: não retires de mim o teu Espírito. Não troque nada. Jovem, adolescente, você passará por momentos que vão te oferecer grandes coisas. Aos olhos parecem ser bonitos, mas se não for essa verdade, se não estiver embasada nesta verdade, não abra mão disso.
porque não compensa. E o resultado pode ser devastador. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor, por esse momento, Senhor. Que o Senhor nos dá, Deus, uma direção de permanecer firme também dos resultados que podem ser causados, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque a tua palavra, Senhor, fala conosco, mesmo, Senhor, diante da nossa pequenez, diante da nossa falta de vocabulário, Senhor, da nossa expressão tão fraca, mas a tua palavra fala conosco, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Pai, coloca em nossos corações, Senhor, coloca nos corações dos jovens, dos adolescentes, que são bombardeados todos os momentos, e nós damos glória a Deus por tê-los aqui, Deus, porque sabemos o quão difícil é. Nós damos glórias a Deus, Senhor. Pai amado, coloca em nossos corações